2:2 é um texto muito famoso, que eu amo, fala muito comigo, ministra muito em meu coração, e vamos ver o que Deus tem para nós aí. Diz assim: pois, eu estou lendo na versão NVI, porque a minha versão é muito diferente, e isso na NVI eu achei incrível. Diz assim: pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Amém, querido? Senta, crente. Queridos, estava eu pensando, o pastor me ligou, acho que foi quinta ou sexta, aí falou: pastor, você ministra? Eu falei: ok. E aí quando ele já tinha me dado um retorno que eu ministraria, eu já comecei a pensar sobre exatamente esse texto, e analisar o que Deus tem feito em nosso meio. Fiquei sabendo que foi manto de Jeová aqui com os jovens, foi tremendo, né? Quinta-feira, cadê a bispa Vanessa ministrou aqui o negócio está do céu, o céu está descendo nesse lugar, amém? Domingo passado o pastor ministrou, e eu fiquei pensando exatamente, olhando esse texto, já vou explicar, fique calmo. Eu fiquei lembrando e pensando tudo que tem sido ensinado e falado em nosso meio, e não é de hoje, né? Em todo momento, de todas as formas, de todas as linhas e de todos os jeitos, Deus ele tem ministrado, ou é pela Vanessa, ou pelos ministros que estão aqui com ela do louvor, ou é pela palavra, ou é pelo Paulo, ou é pelo Sid Clay, ou pelos pastores, de um jeito ou de outro, ou na abertura de um culto como foi hoje. Cadê a mini bispa? Ali a mini bispa, mini porque é baixinha, mas é gigante no espírito, já é uma palavra tremenda. E eu fiquei pensando, olha o quanto o Senhor tem falado. Ok, queridos? Cada um na sua linguagem, cada um na sua velocidade. Ninguém precisa ser igual a ninguém, porque aqui não é universal. Ninguém precisa falar igual, cada um fala do jeito que quiser. Eu estou aqui de calça aqui diferente do pastor que anda parecendo um lorde, eu estou parecendo mais um largado. Aqui não tem isso. O Senhor ele tem falado de diversas formas neste lugar, seja na antiga CTM, que era Centro de Treinamento Ministerial, e agora é Centro Teológico Ministerial, mudou, seja na nova CTM que vai acontecer, seja nos cultos, seja nos cultos de quinta, nas campanhas que é anual, Deus tem ministrado, sim ou não? Amém? Você concorda comigo sobre isso? Aqui é a casa do pão. E quando eu falo a casa do pão, não está empregando padeiro, não, amado. É porque aqui é a casa do alimento. Amém. Aqui tem alimento. Amém? Você concorda comigo? Amém. Ok. A Bíblia fala que Paulo, e aí existe uma discussão teológica. Eu não gosto de teologizar, mas em alguns momentos eu preciso trazer algum ponto teológico para que você entenda o texto. A Bíblia fala que Paulo, ele era chamado de Saulo. Ele cresce aos pés de um mestre chamado Gamaliel, e era um dos maiores mestres de conhecimento teológico da sua geração. Então Paulo ele cresce aos pés do maior mestre que poderia existir de teologia, e ele é ensinado e ministrado sobre as leis, sobre a Torá e sobre tudo que ele tinha que aprender. Ainda Saulo, nós sabemos de toda essa história. Ele vai, e um momento Deus tem um encontro com ele a caminho de Damasco, e o próprio Cristo fala, vem a Paulo e chama Paulo. O próprio Cristo chama Paulo. Há uma discussão teológica, porque os novos apóstolos, porque em seminários teológicos há uma briga em aceitar os apóstolos, porque o último apóstolo é chamado diretamente por Yeshua, não é chamado por nenhum homem, nem escolhido pelos homens, ele é escolhido por Jesus. Então há uma discussão entre se pode ter apóstolo ou não pode ter apóstolo, mas Paulo é apóstolo de Deus, ele fala isso, ele testifica sobre isso. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, apóstolo escolhido. Há também uma discussão sobre que quando Paulo se converte, algumas linhas teológicas dizem que Paulo ele leva 10 anos da sua conversão até ele começar o seu ministério. Outros dizem que é 1 ano, 2 anos, mas o fato é que Paulo vai passar de novo para um treinamento particular entre Deus e ele após a sua conversão. Deus não está preocupado com
entender. E depois de todo esse conhecimento que Paulo traz para si, e é tão tremendo você entender um pouco de Paulo, que você vai descobrir que existem, entenda, vem comigo agora, existem segredos divinos que só a Paulo é revelado. Meu Deus! Paulo, ele vai ao terceiro céu e ele vê coisas que um homem comum não viu. Existem coisas que só a Paulo é revelado em seu ministério. Ele é um homem diferenciado. Então, que toda a informação que Paulo recebe, seja de Gamaliel, seja de anjo, seja dos apóstolos, depois Pedro vai ensiná-lo, ou Barnabé, que é um tutor dele, ou tantos outros que vão ajudá-lo, depois de toda a informação, Paulo vem e diz o seguinte, olha o que Paulo fala: pois decidi, é uma decisão, nada saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo, mas não é o Jesus da religião, não é o Jesus apenas que caminha e caminhou com os apóstolos. Ele fala algo mais importante ainda: eu vim e só decido a saber sobre Jesus, mas este crucificado. O que Paulo está querendo dizer? O que eu tenho para dar para você, igreja, é a salvação. É a obra da redenção. Eu não quero falar de Cristo, ó homem. Eu quero falar de Cristo, ó Deus, que morreu e ressuscitou e que está sentado à destra do Pai, coroado em honra e glória. Eu quero falar que existe uma nova Jerusalém. O que eu quero discutir com vocês, e aí eu entendo isso bem claro, aqui a minha vida significa é falar da salvação, porque eu decidi isso. Eu poderia estar numa praça teologizando, ou falando das escolas teológicas, a escola de Gamaliel, a escola dos fariseus, a escola de sei do que. Não, eu quero falar de Jesus o crucificado. Ele está dizendo que eu não vivi com Cristo como apóstolo em vida, eu não pude vê-lo com os olhos, caminhando ou caminhar com ele como Pedro e tantos outros, mas eu conheço o Cristo que morreu e ressuscitou, porque no caminho de Damasco ele veio a mim, e ele me chama, e ele me põe uma missão, ele me comissiona a viver algo novo, e o que eu quero só fazer com vocês é falar sobre esse Cristo crucificado. Aleluia! Queridos, eu quero que você entenda que a responsabilidade da informação, em passar a informação, é desse altar. Esse altar, ele precisa ter responsabilidade de informar. Cabe a nós, o corpo de obreiro, que toda vez que for comissionado a tal, se preparar para informar você o que você precisa. Nem sempre o que você quer, mas com certeza o que você precisa, porque neste lugar quem manda é o Espírito Santo. Amém. Amém. Uma pessoa, que bom. Amém. Então a responsabilidade da informação é nossa, mas a responsabilidade de viver é sua. Aleluia. Você precisa decidir o que você quer fazer com toda a informação que você tem recebido. Temos profetizado e continuo profetizando neste lugar, que no nome de Jesus esse ano é o ano da nossa maturidade. Eu me coloco nisso. Amém. É o ano da nossa maturidade. Aliás, eu tenho falado isso desde o ano passado. O que isso significa? Que é um ano onde pessoas farão sem ninguém empurrá-las a fazer. Glória a Deus. Que será o ano que as pessoas viverão sem ninguém obrigá-las a viver, Aleluia. apenas porque creram e entenderam, e por isso elas executam. Aleluia. Mas o que eu preciso entender é o que eu faço com toda a informação que Deus tem me dado. Eu fiquei pensando, quando eu fui
converti em 97, 23 anos de convertido, muitos anos já pastoreando, muitos anos em ministério trabalhando, desde cedo pregando. Mas o que eu faço, ou o que eu tenho feito, ou o que eu ainda estou disposto a fazer com toda a informação que Deus já me deu, com todo o secreto que eu já vivi na minha vida, com todo o conteúdo que o Senhor já me trouxe à minha mente, o que eu preciso fazer com isso? É responsabilidade minha. Precisamos ser a geração que, por decisão própria, faça algo mais por Deus do que tem feito. Precisamos ser a igreja que, por decisão própria, viva muito mais do que tem sido proposto a viver. A palavra decidir significa ação ou efeito de decidir. Olha, e aí entenda agora: determinação, habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema sem decisão, coragem, firmeza. Tudo que tem sido falado, não importa em que reunião isso tenha acontecido, eu preciso estar determinado e encorajado a pôr em prática. Este é o grande segredo. Mas Marta, por que isso é difícil? Porque teoricamente isso é fácil e prática é difícil. Porque quando se coloca para aquilo que eu tenho que fazer, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Chega um momento que você, no seu particular, vai ter que dizer para que você veio. Não é o que eu estou dizendo de você, mas é o que você está dizendo de si mesmo para que você veio. Por que você se converteu? Por que você está aqui? Qual é a sua sina, o seu chamado, a sua missão? Você é comissionado a quê? Paulo, com toda a informação, ele diz o seguinte: eu decidi só falar de salvação. Aleluia. Essa é a minha vida. E Paulo concretiza dizendo assim: viver Cristo, morrer lucro. Paulo, ele se entrega até a morte em seu ministério. Paulo tinha sido avisado por Barnabé, em revelações de Deus, que se ele fosse a Roma, ele seria morto. E quando Paulo é julgado para ser levado a Roma, ele tem a oportunidade de se livrar da prisão de Roma, porque ele também tinha uma cidadania dupla. E Paulo, sabendo do seu chamado, ele sabe que ele vai e decide ir à morte. Fica vivo em Roma em alguns anos, mas no final do seu ministério em Roma, ele é decapitado. Decisão. O que eu faço com a informação que Deus tem me dado? Eu sou fruto do que eu decidi ontem. Eu sou fruto hoje disso. Aleluia. E o que eu vou ser amanhã será fruto da minha decisão de hoje. O que isso significa? Cuidado com o que você tem decidido para a sua vida. Não é uma coisa qualquer. As suas decisões vão gerar para você frutos definitivos no futuro. As suas decisões são plantações que no momento oportuno você colherá, seja boa ou ruim. O fato é que eu fui chamado para decidir. Deus me deu a habilidade de decisão. Existem alguns exemplos da Bíblia de homens que tiveram o mesmo nível de informação e que decidiram errado. Exemplo. Abra aí a sua Bíblia comigo. Em Juízes 16, 20. Eu vou ler no fiel ao texto aqui, na versão fiel ao texto. Diz assim: e disse a ela aqui está falando de quem? Dalila. Aqui quem está dizendo é Dalila. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda mais uma vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele.
Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Entenda algo importante agora. A Bíblia diz que Sansão, ele é nascido debaixo de uma palavra profética, aonde um anjo do Senhor vem aos pais e diz a ele o que ia acontecer. Sansão, ele é um projeto de Deus para uma resposta ao momento de escravidão da nação. Sansão, ele nasce, é feito com ele voto de Nazireu, onde o próprio Cristo também tem, e existiam algumas regras para que Sansão obedecesse. Primeiro, cabelo grande, não ser dado ao vinho e não podia casar com qualquer mulher. E Sansão, ele é instruído para ser aquilo que Deus tinha projetado que ele fosse. Mas em todo momento, Sansão, ele decide fazer a sua própria vontade. Em todo momento, Sansão, ele quebra as alianças que Deus tinha feito com ele. E por final, Sansão colhe o fruto das suas decisões. Sansão, ele tinha um nível tão grande de informação, entenda isso, que Sansão por um período foi juiz em Israel. E para que um homem fosse juiz em Israel, e mulher, porque teve mulher que foi juíza, para que fosse juiz em Israel, não tinha que ter somente a unção, mas o conhecimento, para julgar o povo e a nação. Então Sansão, ele possuía todas as informações que ele precisava, para que ele fosse um homem de Deus. Mas as decisões de Sansão fazem ele perder e ser roubado no seu chamado e no seu ministério. O fruto da colheita de Sansão é ser escravo e não viver a plenitude do seu chamado. Ele teve momentos tremendos com Deus. Deus usa ele poderosamente, mas ele não viveu a plenitude, porque as suas decisões foram erradas. O fim dele, ele recebe a graça? Recebe. Ele alcança o perdão de Deus. E a Bíblia diz que na morte de Sansão, morreu mais filisteus do que em toda a sua vida. Entenda, toda a responsabilidade de viver com a informação só era de Sansão. Mas a informação veio. Deus falou. Ele foi cercado por testemunhos. Ele poderia ter feito diferente. Ele recebe o conhecimento, mas ele não põe em prática. Olha aqui para mim. Não adianta ter conhecimento se você não praticar. O grande segredo da vida cristã é eu fazer as escolhas certas em temor à palavra. Eu fazer as minhas escolhas segundo o meu desejo, qualquer doido faz. Eu fazer as minhas escolhas segundo a palavra, tem que ter fé, tem que ser perseverante, tem que ser decidido. Esse é o segredo do Evangelho. Esta semana você vai ter que tomar algumas decisões por temor à palavra, não por sua própria vontade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu isso? Amém. Você precisa ter algumas atitudes com tudo que você tem recebido. Porque o problema não é a informação. O problema é o que eu faço com a informação. Não é? Não tem sido falado, não tem sido ensinado, não tem sido dito. O que eu vou fazer com essa informação? Eis a questão. Isso é o cristianismo. É o que eu decido com tudo que Deus tem falado comigo. E isso não é no sentido do conhecer, é no sentido do praticar. Amanhã eu vou acordar e eu vou ter que tomar alguma decisão por Cristo ou por mim. É fato. É incrível isso. Segunda-feira, amanhã, o dia inteiro, você vai ter que tomar alguma decisão por você ou por Cristo. Você vai ter que escolher. Como assim, pastor? Por mim ou por Cristo? Você sabe do que eu estou falando. Ou você faz o que você quer, ou você vai ter que caminhar para fazer o que Deus quer para você. É para isso que somos chamados. É para isso que tem sido pregado.
lugar para que as pessoas tenham a direção que elas precisam. Hoje somos a geração da informação. Hoje nós temos informação. Só não fazemos se não quisermos. Essa é a verdade. Esse é um fato. E tudo que vier a mim, eu vou precisar decidir o que eu quero fazer com isso. Se eu quiser ficar em casa, sem me esforçar em melhorar, o ano vai passar, porque o ano passa voando. E eu vou olhar o ano que passou e eu vou falar, não consegui fazer nada. Ou se eu tenho um projeto de alguma coisa, eu preciso decidir. E o mais curioso de tudo isso é que para tudo que você vai fazer, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas você vai ter que decidir. Você precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar. Paulo pega tudo que tem e decide. É incrível Paulo dizer que ele está decidindo isso. Meu Deus, ele não precisava falar mais nada. Só a vida dele já era tudo. Mas ele fala assim, mas eu decido. Nada saber, eu não quero conversinha com vocês. Se for para conversar, eu quero falar de salvação, de Jesus, o crucificado. Não quero bater papo em vão. Não vou perder tempo. Não vou ficar falando do Corinthians que está ruim que só o capeta. Vou falar de Jesus, o Salvador. Paulo entende isso, amado. Precisamos decidir o que queremos da nossa vida como cristãos. Como cristão, o que eu quero da minha vida? Eu aprendi uma coisa há muitos anos. Ou eu influencio ou eu sou influenciado. Amado, você vai para uma sala de faculdade, só tem gente antes de Jesus. Entre em psicologia para você ver o que eu estou te dizendo. Não tem um ser humano que crê em Jesus. Não tem ninguém, amado. Mas cabe a mim colocar quem eu sou em Cristo. Cabe a mim ter o meu nível de maturidade e decidir por Cristo, mesmo que os outros não decidam. E isso é um fato que a igreja, você não vai fugir disso. Você precisa se posicionar em atitude, quem você é, o que Deus é em você. Não o que eu quero que Deus seja, não o que o pastor está pedindo para que seja, mas o que verdadeiramente Deus é em você. Você vai ter que decidir se posicionar sobre isso. E isso é difícil, sabe por quê, amado? Porque isso não depende de ninguém a não ser de você mesmo. O verdadeiro cristianismo, ele é difícil, porque só depende de você viver, não de mim. Ainda que nós sejamos os que levam a informação, mas não se engane, nós que levamos a informação, nós temos a incumbência de vivê-la duplamente sobre você.